Estão sentindo a promessa? Abençoados e guardados? É assim que nós devemos nos sentir. Amém? Em meio a qualquer situação que a terra proporcione, nós devemos sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas. E se for diferente, temos que buscar ainda mais para que nós venhamos sentir esse cuidado, porque Ele cuida dos seus filhos. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus aí comigo em Mateus, capítulo de número 24. Um assunto que não passa. Nós podemos dizer que a palavra de Deus tem tanto tempo, mas ela se renova. É como se ela fosse escrita para hoje, para agora. E todas as vezes que nós lemos a palavra, ela se renova no nosso coração. Amém? Vamos ler que diz assim, Mateus 24, a partir do versículo 3. E no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Feche seus olhos um pouquinho. Peça para o Espírito Santo de Deus trazer essa palavra para o seu coração, para a sua necessidade. Que Ele traga as direções para a sua vida. Senhor, aqui nós estamos nessa noite, engrandecemos o Teu nome. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas a agir, grandes coisas a fazer no nosso meio. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que essa palavra seja traduzida para cada coração, na necessidade de cada convívio, de cada geografia, na necessidade do nosso dia a dia, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Dá-nos direções, dá-nos, Senhor, o Teu ensino, para louvarmos o Teu nome hoje e sempre. Amém. Amém? Falar do fim, nós sabemos que já há muito tempo se fala do fim. Muitos diziam que 2012 seria o fim. E aí nós vemos muitas profecias que aconteceu, saiu até filme, Apocalipse, o filme de 2012. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos alerta sim, que o fim virá. E eu quero dizer para você que o fim já veio para muitas pessoas. Muitas pessoas já foram levadas por Jesus. Muitas pessoas já não estão mais nesse convívio terreno, nesse convívio de carne, de osso, de pessoa humana. Muitas pessoas já passaram dessa vida para outra vida. Mas nós vemos também que o ensinamento de Jesus para as nossas vidas, ele não traz medo. Teve uma vez, no começo da minha caminhada, que eu estava falando do Apocalipse para algumas pessoas, e eram duas mulheres, duas senhoras, e elas ficaram um pouco assustadas. E uma delas falou assim: isso daí assusta a gente, não fica falando sobre isso que isso assusta.
E eu disse, não, mas o Apocalipse não é medo. O Apocalipse são coisas que ainda vai acontecer, não aconteceu. E eu era nova convertida, então imagina, né? Todo gás, toda a celebração do novo convertido e ali do ensino que a gente recebia. E a pessoa ficou assim, né? Mas isso causa medo. Então Jesus aqui alertando os discípulos, numa de suas conversas com eles, ele disse que não era para que os discípulos temessem. Ele disse, olha, vai acontecer isso, mas vocês não precisam temer. Vocês não precisam ficar atemorizados. Então, o que nós vemos quando Jesus vem com esse alerta, quando Jesus vem com esse bálsamo? Nós vemos que se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, na sua palavra, nós não precisamos temer. Nós sabemos que o fim está chegando, sim. Nós sabemos que cada dia que passa na nossa vida é um dia que nós vivemos a menos. Nós sabemos que nosso dia chegará. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar de aceleração. E nós vemos que Jesus, nessa palavra, ele fala sobre isso. Porque ele diz, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, é necessário que esses rumores de guerra aconteçam. É necessário que esses terremotos aconteçam. É necessário que tudo isso aconteça. Até esses vírus, essas pragas. Então, nós colocamos aqui, é necessário que tudo isso aconteça. Mas, se nós ficarmos no alerta de Jesus, nós já vamos para o versículo 13, onde ele diz, mas o que perseverar até o fim. O que é o fim? Esse será salvo. Mas aquele que crê. Mas quando essas coisas ruins acontecem na minha vida, na sua vida, nós não devemos temer, nós devemos crer. Quando nós buscamos algo novo de Deus, quando nós buscamos um acelerar de algumas coisas nas nossas vidas, nós percebemos que parece que tudo no meio do caminho, parece que dá uma enroscada. Não sei se você sente assim. Parece que tem algo que está bloqueando o processo do novo. Algo que está bloqueando o processo da aceleração. Mas é necessário que isso aconteça. Porque quando a palavra de Deus diz, quando estamos fracos, é que nós estamos fortes. Quando você ora, quando você crê, quando você coloca a sua situação diante de Deus, Deus ele vem com um up. Deus ele vem com uma mudança. Deus ele vem com uma transformação. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinho na luta. Então é necessário que as lutas cheguem. É necessário que nós venhamos vencer o nosso dia a dia e estarmos ligados no que a palavra de Deus nos diz. Porque, irmão, se tem uma coisa que o ser humano, ele é no comodismo. O comodismo rouba toda a aceleração de Deus na nossa vida. O comodismo rouba o processo das coisas boas. A pressa também. Porque quando uma pessoa quer algo, ela vai fazer tudo de qualquer jeito, tudo apressado. Ela quer chegar no fim. O que ela vai fazer? Ela vai colocar os pés pelas mãos. Ela vai atropelar o processo e as coisas não vão acontecer. É como nós pegarmos uma lagarta que está ali, sendo preparada para voar, para ser uma borboleta, e nós tirarmos ela do casulo. Então, o que Deus faz como um bom pai? Deus, ele nos ensina que a vida é feita de ciclos, que a vida é feita de processos, e eu preciso entender os processos na minha vida. Eu preciso entender aonde eu estou, aonde você está agora, o caminho que você está caminhando agora, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo na sua vida? Talvez você já está aí, nós já estamos aí terminando fevereiro, podemos dizer, mas parece que piorou. Nós vimos que 2019 foi um ano de muitas coisas muito tristes para muita gente. Nós sofremos com aqueles que sofreram, as catástrofes que aconteceram. Mas 2019 passou. Se nós formos ficar olhando só para as coisas ruins que aconteceu em 2019, o nosso 2020 já vai começar como? Pior do que 2019. Então nós precisamos buscar força. Nós precisamos resgatar.
Nós precisamos crer que Deus vai fazer com que as coisas que têm tentado parar o processo, com as coisas que têm tentado bloquear a ação que Ele tem para fazer nas nossas vidas, nós temos que crer que Deus tem uma saída, que Deus tem um escape para mim e para você, e que nós podemos sim, em meio a esses rumores, em meio a essas situações difíceis, nós podemos sim crer que Deus está fazendo, que Deus está agindo, que Deus vai cumprir a sua promessa. Porque Ele poderia ter dito para os discípulos, olha, está vendo, tudo isso vai acontecer. Mas por que tudo isso vai acontecer? Porque o homem é mau. E tem que acontecer. Não, Ele disse, olha, é necessário que tudo isso aconteça, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas você é salvo só quando eu morrer? Mas eu vou para o céu e vou receber as coisas boas só quando eu morrer? Não, se eu crer agora, se eu perseverar na minha fé agora, se eu não deixar isso me desmotivar agora, no meu hoje, eu estou perseverando. Então, o Senhor, Ele vai fazer com que eu seja salvo, com que a minha casa seja salva. Porque, irmãos, nós não estamos fora de vivermos dificuldades. Servindo a Deus, nós não estamos fora de dizer que algo ruim aconteceu, acontece na nossa vida. Nós não estamos fora, nós estamos incluídos a tudo isso. Mas como a irmã deu testemunho aqui, olha, eu criei, eu busquei oração e Deus fez. E Ele ainda está fazendo, é um processo. A sua vida é um processo, a sua vida é um ciclo. Mas nós somos um pouco apressados. Nós queremos que Deus faça agora. Nós queremos que tudo se mova na nossa vida agora. Quem é que quer que Deus faça agora? Deixa eu ver. Nós precisamos ter fé para que isso aconteça na nossa vida, um milagre seja movido na nossa vida. Mas o que é que para isso? O que é que para o agir de Deus? A quebra de ciclos, a pressa. Quando nós estamos num processo, o inimigo vai tentar lançar tudo para tentar roubar a nossa fé. Ele vai usar pessoas, situações, para tentar minar a nossa esperança. E aí que está o segredo do milagre acontecer. Muitos desistem. Muitos dizem, não é para mim. Muitos dizem, chega, basta. Não quero mais, não faço mais. E nós podemos dizer, muitos tiram a sua própria vida. E hoje nós estamos vivendo dias que pessoas já não estão se contentando mais em tirar as suas próprias vidas. Eles pegam e tiram a vida da família inteira. É triste falar isso, mas é verdade. É a verdade dos rumores, da frieza, do amor que está se esfriando. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe a que nível está o estresse do ser humano. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer devastação que o inimigo traga. Porque ele traz. Ele traz os rumores. E ele tenta minar a nossa fé. Ele diz, olha, não confie mais em pessoas. Para que você está indo por esse caminho? Para quê? Ele tenta roubar a sua fé. Mas a sua fé está onde? A palavra de Deus diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos. Mas a igreja, mas aqueles que fazem menção do nome do Senhor. Cadê? Estão aqui nessa noite? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A quem você recorre? Quando o nível de estresse chega. A quem você recorre? Quando chega algo até você? Porque você sabe, macumbaria existe. As pessoas fazem isso. Macumbaria, feitiçaria, palavra contrária. Existe tudo isso. Mas aonde você coloca a sua vida?
Quando a inveja bate na sua porta, quando a palavra contrária ao seu casamento bate na sua porta, quando a inveja que o inimigo lança porque ele não tem família e ele fica tentando destruir a nossa, nós precisamos recorrer ao Senhor. Nós precisamos recorrer a essa palavra e dizer, mas espera aí, essa palavra, o título dela diz assim, o princípio das dores. Quem é que quer dor? Nós não queremos dor. Nós queremos alegria. Nós queremos festa. Quem gosta de ir no shopping aqui? Shopping center. Nós queremos viver. Nós queremos estar com a nossa vida dizendo, olha o que Deus tem feito, isso é o melhor. Mas as necessidades, as dificuldades são necessárias. Jesus disse, é necessário que isto aconteça. Isso vai produzir em nós fé. Isso vai produzir em nós perseverança. Isso vai produzir em nós um domínio das nossas emoções. E nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, eu não sou covarde. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou destruir tudo, eu vou crer, eu vou continuar, eu vou avançar. Ou você acha que Deus colocou o homem na terra e falou assim, você está destinado a sofrer. Você está destinado a pagar o preço do sofrimento. É você. Eu não acredito nisso. Eu acredito em livre-arbítrio, que é o que a palavra de Deus nos diz. Livre-arbítrio. As pessoas escolhem o mal. Elas escolhem fazer o mal. Elas decidem viver o mal. Não foi Deus que colocou elas ali. Os homens fazem guerra porque eles querem fazer guerra. Eles querem poder. As enfermidades avançam por quê? Nós vemos aí o que eles estão dizendo sobre o coronavírus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos higienizar. Nós precisamos estar com a nossa imunidade bem firme. Mas aí nós vamos para os fast food da vida. Nós vamos para as pizzas, para os lanches, para os refrigerantes, para os chocolates. E aí o nosso corpo enfraquece. E aí nós vamos colocar a culpa em quem? Em mim mesmo, que não cuidei de mim. Em mim mesmo, que não tomei atento para mim. Porque Deus deixou tudo que nós precisamos para viver uma vida boa. E Deus é tão bom, que você pode escolher um dia para você comer um lanche, para você fazer algumas coisas assim. Você pode fazer isso. Mas você não pode fazer isso todos os dias. Você precisa ver aonde você está colocando a sua vida. Em que situação você está colocando a sua vida? Você está colocando ela em risco? Ou você está cuidando dela? Em que situação você está colocando o seu casamento? Você está colocando em risco? Ou você está cuidando dele? Em que situação você está colocando a sua vida espiritual? Porque vamos falar de vida espiritual. O que é que mancha uma vida espiritual? Quais são as entradas na nossa vida para os espíritos maus? Para as ações ruins na nossa mente? Nosso olho, nosso ouvido, nosso olfato, nossa boca, nosso sentimento, aonde nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso sentir, o nosso querer. Isso vai para a nossa alma. E aí o nosso espírito fica doente. O que nós podemos falar que pode contaminar uma vida espiritual? Busca de Deus em lugares errados. Busca de filmes, situações que mancham dentro de nós. Até mesmo, irmãos, os vídeos que nós recebemos de coisas que são verdade, o pastor sempre fala, ele não gosta de ver, ele não gosta de saber, eu não quero saber, ele fala. Não quero saber das más notícias, eu não posso fazer nada, vou orar, mas não posso fazer nada. Quando é de longe. Porque isso fere a nossa alma, e é verdade, fere.
Então nós devemos cuidar do nosso espírito, nós devemos cuidar das nossas emoções, porque senão a depressão chega. Quantas pessoas passam pela depressão? Elas estão ouvindo os rumores, elas não estão conseguindo avançar, porque elas estão dizendo, olha lá, se nós formos olhar tudo que os países perseguidos passam, o que vai acontecer conosco? O que nós temos que fazer? Nós temos que usar isso da forma correta, na oração, na fé, na busca, e crer. E agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Quando chegou aquelas enchentes, desses tempos que nós tivemos aqui, começou a chover e começou a descer água lá num quarto que nós temos lá em cima, e eu olhei para aquela água e fiquei brava. Como é que pode essa água descer aqui? Eu fiquei brava, eu falei, eu morei num cômodo quando eu era criança, e não chovia desse jeito dentro da minha casa. Eu fiquei brava. Mas de repente eu abri o Facebook e eu olhei as pessoas. Eu pedi perdão para Deus na hora, irmãos. Eu pedi perdão, falei, meu Deus, me perdoa. Porque olha a situação que essas pessoas estão passando, olha que situações que essas vidas estão passando. E aí o que eu fiz? Eu orei por aquelas pessoas. Então o que nós temos que fazer é agradecer. Nós não vamos ficar com medo, não. Nós vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado que o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando, o Senhor continua nos guardando. Senhor, que o Salmo 91 esteja latente no nosso coração, que a chama da fé esteja latente nas nossas vidas, que eu não venha desanimar em meio a situações difíceis. Que nós venhamos perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Essa palavra não te motiva? Em meio a todas as palavras que Jesus falou, das situações difíceis que nós já vemos, já vivemos, vemos pessoas vivendo. Mas nós precisamos entender, eu vou perseverar, eu vou crer, não vou colocar a culpa em Deus de nada. O livre-arbítrio está aí e eu vou escolher o meu livre-arbítrio. Qual vai ser o meu livre-arbítrio? A ter fé, a produzir ânimo. A depressão vai querer bater na nossa porta assim. O medo vai querer bater na nossa porta assim. Mas eu não temerei, eu vou confiar, eu vou crer, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou deixar o meu coração conectado a Ele. As coisas vão continuar acontecendo. Olha só, versículo 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As coisas vão continuar acontecendo normalmente, irmãos. Noé estava avisando, ele estava dizendo, Noé estava falando, olha, o fim está chegando, Deus mandou eu construir uma arca, o dilúvio está aí. O povo falou, Noé, você está louco, nem chove, que dilúvio é esse? Nem chove, não tinha chuva. Era apenas um orvalhinho que vinha da terra e regava. Não tem chuva, Noé, você está maluco. E Noé, 100 anos, toque, 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 fazendo a arca. Ele e sua família, toque, toque. Acho que até a família dele ficava, meu pai, não sei o que está acontecendo com o pai, mas vamos obedecer. O pai é um homem bom, ele sabe o que ele está fazendo, vamos obedecer. E os animais, vieram de longe, de 2 em 2, e entraram na arca. E os outros ficaram fazendo o quê? Zombando de Noé. Zombando de Noé. Será que Deus não queria que eles fossem salvos? Eu acredito que Deus queria que eles fossem salvos, mas eles não queriam ser salvos. Eles queriam estar ali na vida louca que eles viviam. Você já aconselhou alguém que não quer mudança? Você já falou para alguém, sai dessa vida, olha o que está acontecendo com você. Olha como você está vivendo. Você já aconselhou? A pessoa não quer, vai fazer o quê? A pessoa não quer, não adianta.
Vamos continuar orando. Vamos continuar regando com a nossa fé. Vamos continuar abençoando. Vamos crer, a aceleração vai acontecer, a mudança vai ser vinda, vai trazer. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus regue em nós a verdade. E que nós venhamos ser boca de Deus aqui nessa terra. E acalmar o coração das pessoas e dizer para elas, não precisa temer, confia. Creia, Deus está trabalhando, Deus está agindo, creia. Mas uma coisa eu te digo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Coloca a tua vida nele. Irmãos, não precisa falar de inferno, não precisa falar de pecado, não precisa falar nada. Todo mundo sabe. E quem fala que não acredita no inferno, irmãos, quer viver um pouquinho mais, uma vida assim, né? Deixa para lá, deixa para lá. O que é que nós vamos fazer? Existe. Depois dessa vida é que nós vamos chegar aonde o nosso destino, do nosso livre-arbítrio escolheu. Nós escolhemos Jesus. Você escolheu Jesus. Jesus tem para nós salvação. Ele nos salva desses dias maus. Nós vamos continuar vivendo, vai continuar tendo casamentos, vai continuar tendo crianças nascendo, vai continuar a gente prosperando, pessoas vão prosperar, pessoas vão viver o melhor de Deus nessa terra. E nós precisamos ter a certeza, Deus está trabalhando no processo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, Deus está agindo, amém? Então, olha primeiro que eu anotei aqui, é necessário ação em todas as situações para que os processos avancem na nossa vida. Que situação sua vida se encontra hoje? Quais os seus sonhos hoje? Ação. Ação. Não pare, não. Avance. Creia. Vá em busca aos seus sonhos. Vai, avance. Continue agindo no propósito. O Senhor está trabalhando. Deus é um Deus que gosta de ver os seus filhos prosperando. Deus é um Deus que gosta de ver as famílias sendo abençoadas, vivendo felizes. Deus é esse Deus. Deus não é aquele Deus que muitos pregam e dizem assim, você está escolhendo, tá? Então você vai ver. Espera o chicote de Deus. Não, Ele não é esse Pai, Ele é esse Pai que dá tempo para a conversão, dá tempo para que nós acreditemos, dá tempo para que nós avançamos, mas os processos precisam se movimentar, nós precisamos agir. Nós não podemos falar, eu quero que aconteça e ficar lá, né? Dormindo, esperando, né? As coisas acontecerem. Nós precisamos agir, nós precisamos avançar, amém? E segundo, sem esforço não há mudança. Você pode ver, você pode imaginar comigo o esforço que aquela borboleta faz lá dentro daquele casulo? Quando ela está pronta com as suas asas para sair dali de dentro. Ela faz esforço, porque ela sabe que tem algo melhor esperando ela. Nós precisamos também nos esforçar. E não é somente em área A ou B, nós precisamos esforçar em todas as áreas da nossa vida. Nós somos constituídos corpo, alma e espírito. E tem uma ligação com todos esses. Deus quer que nós vamos bem em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que o nosso espírito esteja bem, que a nossa alma esteja bem, que o nosso corpo esteja bem. Nós vamos estar bem com a nossa alma quando nós estamos bem aí com a ação da família, a ação daquilo que está acontecendo na nossa vida, nas nossas emoções, estamos buscando alegria, estamos buscando a paz, estamos vencendo as guerras, então as nossas emoções elas estão boas, a nossa alma ela vai sendo ativada e nós somos motivados a vencer o dia a dia. O nosso espírito conectado com Deus, todos os dias o pastor manda o devocional, e aí você ouve, e aí você aprende, você pega a palavra, você tem um momento com Deus, você tem a oração, então o seu espírito está bem. Então se você está bem com Deus, irmãos, esses rumores aqui de ódio, de tudo que a palavra de Deus está dizendo aqui, isso daí vai sendo sufocado, não vai ficar na nossa vida.
Nós não vamos espancar filho, torturar ninguém. Nós não vamos querer ver ninguém mal. Ele fez mal, então eu quero que ele também aconteça com ele. Nós não vamos ter esse sentimento no nosso coração. Nós vamos ter o sentimento de dizer, Senhor, transforma aquela vida, muda aquela vida, que ele possa ser diferente, que ele não venha fazer mal ao próximo, mas que ele possa amar o próximo. Então nós estamos aí com o nosso espírito conectado ao Deus que pode mudar todas as coisas. E o nosso corpo saudável. Nós precisamos estar bem com o nosso corpo, nós precisamos estar bem, com saúde. Se tiver algo desajustado no seu corpo hoje, ore. Peça para Deus tocar no seu sangue, não aceite enfermidade, não aceite diabetes, não aceite enfermidade alguma. Peça para o Espírito Santo de Deus dar para você a cura, trazer a cura da cruz do Calvário. Jesus deixou a cruz vazia para que nós desfrutássemos do benefício dela. Então Deus, Ele é um pai que quer ver os seus filhos bem, os seus filhos avançando em todas as áreas. Amém? Então, sem esforço não há mudança, se esforce. Diga não à quebra de ciclos. Diga não à quebra de ciclos. Sabe aquele dia que você acorda? Parece que está tudo cinza. Aquele dia não vai acontecer? Diga não à quebra desse ciclo. A palavra de Deus diz em Romanos que nós devemos mudar as coisas desse século pela mudança da nossa mente. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Agora eu não vou mais lá naquele lugar, agora eu não vou mais lá porque o coronavírus está aí. Se alguém espirrar perto de mim, o sangue de Jesus tem poder. Dá mão por mão, misericórdia. É claro, né? Você vai ter será? Cutucou o nariz antes? Será? Mas, irmão, tem água, lava a mão. Mas você não vai deixar sua mente maluca, entendeu? Lava a mão, não vai pôr a mão na boca. Porque a gente já desde bebê, desde pequenininha a gente fica pro bebê, não põe a mão na boca, não põe a mão na boca, não põe a mão na boca. E vai crescendo, não põe a mão na boca, não põe a mão na boca, não põe a mão na boca. Até hoje, vai fazer 15, 16 anos, eu falo, não põe a mão na boca. A Débora fica arrancando as unhas assim, tira a mão da boca. E assim é o ciclo da vida. Então nós não vamos deixar os ciclos serem quebrados da nossa vida, porque parece que aquele dia está ruim. Eu aprendi uma coisa no começo da minha caminhada: se tudo está ficando difícil, está ficando ruim, é porque o milagre está chegando, é porque a bênção está chegando, Deus está querendo promover você, Deus está querendo mostrar algo novo para você, e você precisa entender isso. Está ficando difícil, então Deus tem um novo ciclo, mas eu não vou quebrar esse com a minha dúvida, eu vou ter fé, eu vou crer e eu vou avançar, amém? E o último, perseverança é o que traz o avanço para as mudanças. Você vai se colocar de pé para você orar. E você vai ver esse foco dessa palavra de Jesus. E você vai buscar. Aonde é que você tem que perseverar um pouco mais? Aonde é que você tem que buscar de Deus? O que você precisa entender? O que é que está acontecendo na sua vida que você precisa entender? Para que Deus possa clarear a sua mente. Para que você não venha perder o que Ele tem para fazer na sua vida. O Senhor quer te abençoar, quer te prosperar, o Senhor quer mostrar para você novos horizontes, o Senhor quer dar para você uma nova linha de vida, de expectativa, mas você precisa entender. Tem uma frase que nós dizemos aqui e falamos: quem não entende, não desfruta. Se nós não entendermos, como é que nós vamos desfrutar? Nós precisamos entender. O que está acontecendo comigo? Talvez tenha alguma coisa no seu corpo que está precisando de ajuste. E você precisa talvez de um descanso, de umas férias. Sei, cada um precisa entender o que está acontecendo consigo. Talvez Deus está mostrando para você alguma situação em amizade que não está fazendo muito bem, você precisa entender. Onde é que você tem que perseverar um pouco mais para curar a amizade, para curar os relacionamentos, na finança? Onde é que talvez você está jogando muito fora, gastando muito, perdendo o foco? No ministério, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos perseverar, amém? Então vamos colocar em pé?
Vamos buscar de Deus. Viver nesse século que é um século mau, mas como homens e mulheres que foram chamados para viver a justiça de Deus, para promover a cura de Deus, para ser trabalhados naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está agindo na nossa direção. Feche os seus olhos.